Olá pessoal, tudo bem? Sabe aquele pãozinho? Eu não vou falar o nome aqui, mas é um pãozinho mais fininho, redondinho, que a gente acaba às vezes enrolando, faz um sanduíche super rápido e prático no final do dia? Pois é. Vou contar uma história para vocês. A gente fez um jantar mexicano aqui em casa em janeiro, de um ano aí, já tem um tempo isso, e sobrou muito desse pão, né, industrializado. O que eu fiz? Eu sabia que a validade dele, assim, se eu deixasse na geladeira, ele durava muito tempo. Aí eu pensei, bom, vamos ver fora da geladeira quanto tempo será que ele dura? Gente, eu fiquei com ele 11 meses. Lacrei e deixei ali, nada de mofo, nada de cheiro ruim. Começou depois a dar um cheiro, sabe, de fermentação? Aquele cheiro típico de padaria, de pão fermentando, quando a gente vai fazer um pão em casa, deixa ele ali crescendo, dá um cheirinho bem típico. Começou a aparecer esse cheiro e eu tive que jogar fora por questões mesmo higiênico-sanitárias. Mas ele não tinha estragado. Isso mostra pra gente o quanto ele tem conservantes, estabilizantes, aquele monte de química que fazem com que ele tenha uma vida de prateleira muito longa, mas que ao mesmo tempo faz com que eles sejam prejudiciais para a nossa saúde. Então, sempre que a gente puder optar por refeições mais saudáveis, alimentos feitos mais assim, imediatamente antes do nosso consumo, melhor. Uma boa opção é esse pão de frigideira. A massa dele é proteica, ela leva iogurte, então tem bastante proteína associada à massa dele. Ela é super leve e saborosa. A gente tempera, bota cheiro verde, bota alguns temperinhos em pó, deixando essa massa muito gostosinha. Assista o vídeo até o final porque eu vou explicar como fazer para ter sempre esse pão fresquinho, a gente só precisar preparar ele ali, assar ele rapidinho, porque é uma mão na roda ter um pãozinho ali que a gente consegue fazer em 5 minutinhos na nossa casa, né? Então, o que você está esperando? Curte esse vídeo, se inscreve no canal, ative as notificações, compartilhe esse vídeo com os amigos, para a gente fazer essa rede aqui crescer e mais pessoas terem acesso a essas informações que eu estou dando aqui, porque elas valem ouro. Bora lá? Nós vamos misturar 150 gramas de iogurte natural, de preferência só fermento lácteo e leite, 2 colheres de sopa de azeite, também de preferência extra virgem, meia colher de chá de sal, uma pitada, uma colher de chá de temperos, eu usei salsa, cebola e alho desidratados. Vamos misturar bem. Aqui até tem um creme homogêneo. Opa, esqueci aqui, vou colocar também 2 colheres de sopa de cheiro verde. Então, vamos homogeneizar bem esse nosso creme inicial antes de colocarmos os ingredientes secos. Cerca de 200 gramas de farinha de trigo, eu coloquei meio a meio, sem da farinha de trigo integral, sem da farinha de trigo branca. Vamos misturar, pode ser com o início da espátula ainda, nesse princípio. E a partir do momento que já estiver bem misturadinho, já bem limpa aqui a nossa travessa, eu vou colocar agora o fermento instantâneo, aquele fermento de pão mesmo, uma colher de sobremesa, tá? Cerca de 8 gramas. Não precisa sovar, é mais uma questão de misturar. Se você sentir necessidade de colocar um pouquinho mais de trigo, pode colocar. O ideal é que a massa fique ainda bem úmida, tá? A gente não deixa ela muito seca, cheia de trigo e fique limpa ao toque das mãos. Vou deixar essa massa descansar por cerca de 20 minutos, mas ela não vai crescer, tá? Ela não vai crescer muito, é mais deixá-la descansar mesmo. Aqui eu já tenho a massa, após os 20 minutos de descanso, coloquei numa superfície enfarinhada e vou cortar ela em 6 pedaços. Vou utilizar aqui uma espátula como auxílio, corto ao meio e vou cortar em 6 pedacinhos. Vou trabalhar cada um desses pedaços separadamente, vou filmar só um aqui para vocês. Mas nessa etapa a gente já pode guardar a massa na geladeira para utilizar depois, tá? Então eu faço uma bolinha. Se a bolinha ficar bem feita no início, o pão fica mais arredondado. Eu que não me preocupei muito com isso. Então vamos abrir a massa. Eu gosto desse rolinho pequeno que eu tenho, ele é ótimo para pequenas quantidades. E olha só como ela fica, mais ou menos do tamanho da mão, cerca de 2, 3 milímetros de espessura. Para assar, para preparar essa massa, nós vamos usar uma frigideira. Eu coloquei aqui um azeite temperado que eu tenho umas folhinhas de alecrim que vocês conseguem ver no vídeo. Vou dar uma espalhada aqui no azeite e vou jogar a nossa massa. Essa massa, o interessante é que ela dore. Você pode até não usar azeite, não usar nenhuma gordura para
para cozinhar ela na frigideira. Só que ela não vai ficar com aspecto tão dourado. Então eu preferi colocar um pouquinho de azeite aqui, que vai dar uma coloração super bacana. Azeite é uma gordura de boa qualidade. Espero assar de um lado, viro para assar o lado seguinte. Essa parte do preparo ela é muito rápida, né? Em 2 minutinhos, 1 minuto de cada lado na frigideira já é o suficiente para conseguir essa coloração e o nosso pão estar cozido. Como ele é fino, não precisa de muito tempo de calor. Olha como fica dos dois lados. E aqui eu tenho o nosso pão já pronto. Eu não me prestei muita atenção em formato, tá? Mas olha só como ele fica super maleável. Eu gosto, na verdade, de cortar ele em vários pedacinhos e comer com pastinha, tipo um petisco. Olha aqui, abrindo ele, muito macio. Ele é uma maravilha, gente. Lembrando que pode sempre guardar para preparar depois essa parte da frigideira. Gente, o bacana dessa receita é exatamente essa facilidade de assar um pão na frigideira. Ele é limpo, é uma receita limpa, a gente não precisa ficar sovando, não perde muito tempo para esperar o pão crescer, então é muito útil, muito fácil para a gente fazer no dia a dia. É claro que não dá para fazer a massa todos os dias, mas ele rende cerca de 5, 6 pãezinhos. Então a gente pode preparar a massa um dia e deixar ele já em bolinhas na geladeira para ir pegando ali, abre rapidinho a massa, coloca na frigideira, dora de um lado e do outro e pronto, tá ótimo para o consumo. Um pão super fresquinho, saudável que você fez na sua casa, que você sabe os ingredientes, a qualidade dos ingredientes que você utilizou e que não vai ter estabilizante, conservante, acidulante, corante, nada disso. Um pão super saudável, natural, que vai auxiliar você a alcançar a saúde que você precisa e merece ter, porque boa saúde é sinônimo de bem-estar e todo mundo merece viver com bem-estar. Espero que você tenha gostado desse vídeo, curta ele aqui pra gente, compartilhe com os amigos, se inscreva no nosso canal, ative as notificações que eu vou estar sempre aqui trazendo informações legais, bacanas para você e receitas que você pode colocar no seu dia a dia que vão dar super certo e vão trazer bem-estar para você. Lembre-se sempre disso. Perder um pouquinho de tempo na cozinha significa ter saúde, principalmente nos dias de hoje, que nós somos bombardeados de produtos alimentícios que não fazem bem para a nossa saúde. Então, o que você está esperando para curtir o canal e estar sempre aqui recebendo essas informações? Não espere mais nada. Vejo você no próximo vídeo. Até mais!